Boa noite, a paz do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Continue com seus pensamentos em Deus. Fale com Ele, não espere pela minha oração. Rasgue o seu coração diante dEle. Você pode o adorar. Hoje eu queria te pedir para que você colocasse diante dEle as suas preocupações. Colocasse diante dEle as suas ansiedades. Colocasse diante dEle a tua vida, com sinceridade. Senhor Deus, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença maravilhosa, Pai. Estamos aqui diante do Senhor, ó Pai, para rasgar os nossos corações diante do Senhor, ó Pai. Tantas são as nossas preocupações, as nossas angústias, Senhor. Mas o Senhor disse que o Senhor caminharia conosco, Pai. O Senhor disse, Pai, que poderíamos andar, ó Pai, que o Senhor estaria sempre ao nosso lado, ó Pai, o Senhor estaria sempre de mãos dadas conosco, Pai. Então colocamos diante do Senhor as nossas vidas agora, Pai, todas as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, ó Pai, e clamamos ao Senhor que o Senhor dê uma direção para nós, ó Pai, que o Senhor dê uma diretriz para as nossas vidas, ó Pai, que o Senhor acalme o nosso coração, ó Pai, que o Senhor, se estivermos por algum motivo um pouco distantes do Senhor, que o Senhor essa noite venha nos trazer para perto novamente, ó Pai, que a gente possa sentir, ó Pai, a Tua presença caminhando lado a lado conosco, ó Pai. Senhor, enche o nosso coração de ousadia nessa noite, Pai, enche o nosso coração, ó Pai, com a Tua palavra, Pai, que ela ilumine a nossa vida, que ela ilumine os nossos caminhos, Senhor. Em o nome poderoso de Jesus, ó Pai, eu te oro e te agradeço, ó Pai. Amém. Você pode se assentar, por favor? Pode colocar o tema para mim, por gentileza. Uma casa guiada pelo pastor. Salmos 23. Pode já colocar para mim o Salmos 23, desde o 1. É uma palavra que Deus tem ministrado muito no meu coração nesse último tempo. De repente, aí uns 15 a 20 dias atrás, eu não me lembro, a gente conversando também, eu e o pastor Gaião, após um culto da manhã, na verdade foi à noite, um culto da noite, e ele me fez uma pergunta: o que você entende, Michel, por bondade e misericórdia me seguirão? Certamente me seguirão. E aí essa mensagem, essa palavra ficou no meu coração. A gente vai dar um foco maior no versículo 6 de Salmos 23, mas eu queria ler tudo com vocês. Eu queria ler agora. Põe para mim, por favor. Salmos 23. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, que essa palavra encontre, Pai, coração, terra fértil em nosso coração, Pai. Que ao entrar em nós, ó Pai, ela possa fazer aquilo que lhe apraz, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, pelo teu agir em nossas vidas nessa noite. Amém. E como sempre no Vips Way, quem faz parte aí, está aqui, vai lembrar, eu sempre falo que
qualquer coisa que nós vamos fazer de leitura na palavra de Deus, se a gente vai preparar uma mensagem, se a gente vai estudar apenas a palavra de Deus, a gente não pode se ater apenas a um capítulo, porque um capítulo fica muito solto na Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros, na verdade ela não é escrita por capítulos, né? Nós separamos por capítulos, ela é um compilado de informações que Deus traz para nós. Mas como aqui está dividido entre capítulos e versículos, não adianta a gente ler apenas Salmos 23, porque senão a gente acaba, põe no 1 para mim, por favor. Um dos versículos mais lidos na Bíblia é esse. Põe para mim o versículo 1, por favor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É um versículo lindo e só contém verdades, a Bíblia é feita de verdades. Mas se a gente pegar isso, a gente aplica de uma forma errada, nós acabamos criando heresias, e o pior, essas heresias para nós mesmos. A gente acaba acreditando em promessas que Deus fez, que Ele nunca fez. A gente acaba se apegando a uma palavra com tanta autoridade, mas a gente se apega numa mentira. Não porque a Bíblia traz uma mentira, mas porque nós queremos fazer da Bíblia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora eu posso caminhar da forma que eu quiser, porque nada vai me faltar. Agora eu posso comprar a prazo à vontade, sem ter, porque nada vai me faltar. Não, e vocês são inteligentes e até muito mais do que eu, então vocês sabem que não é assim que funciona. Então eu quis pegar e fazer um estudo, eu vou ter que resumir muito essa introdução, pequena introdução, mas se você quiser, eu tenho ela um pouco mais completa comigo. Você pode me procurar no final do culto que eu te passo ela. E eu peguei ali os Salmos 22, 23 e 24. Inclusive a Hannah abriu o culto falando sobre os Salmos 24. Nos Salmos 22, esses 3 salmos, eles são extremamente messiânicos, eles apontam diretamente para Jesus. Davi, quando escreve os Salmos 22, ele começa falando do versículo 1 até o 21, ele começa falando sobre as dores dele, sobre as aflições dele, em extrema agonia. E por diversas vezes ele aponta Jesus. Ele começa já com uma frase, põe para mim por favor, capítulo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? A frase traz a memória na hora, o que o próprio Jesus fala na cruz. Mas aqui é o próprio Davi, se sentindo em agonia, apontando sim para Cristo, mas ele se sentindo em agonia, ele se sentindo em tamanho desespero, a ponto de achar que Deus desamparou ele. De repente não é nada tão diferente do que a minha vida e a tua vida, não é tão diferente daquilo que nós vivemos, pastor. Por mais que nós tenhamos a certeza de que Ele está conosco, mas quantas vezes eu já passei por momentos em que eu falei assim: meu Deus, eu estou sozinho. Mas a graça de tudo é que a gente não para apenas no capítulo 22. A gente não para apenas em Davi na sua aflição, ou em Jesus na sua aflição. No final do capítulo 22, Davi já começa a entender aquilo que Deus está fazendo. Cara, eu queria muito que vocês pudessem ler 22, 23 e 24, esses 3, leiam e vai fazer total sentido na cabeça de vocês. No capítulo 23, ele é Emanuel, Deus conosco, a presença de Jesus caminhando conosco, dando sustento, dando direção, nos levantando, nos tirando de sofrimento e nos colocando em paz. E no capítulo 24, como a Hannah abriu aqui o culto, no início, 22, a aflição, Jesus em sua aflição,
No 23, Ele conosco, caminhando lado a lado, dando sustento, direção. No 24, a promessa que Ele virá, que Ele vai retornar em glória. Ó portas, levante as vossas cabeças, ó portais eternos, para que entre o Rei, que Rei? Para que entre o Rei da glória, aquele que nós estamos aguardando, aquele que não importa se passamos por sofrimento, porque Ele caminha conosco, mas mais do que caminhar conosco, Ele falou para nós: eu voltarei, e vocês reinarão comigo. Eu não sei se isso te empolga, mas nesses 3 capítulos aqui não tem versículo nenhum que trata sobre finanças. Nesses 3 capítulos não tem nada falando sobre uma vitória terrena para você. Nem quando ele fala, nós vamos destrinchar aqui já já. Nem quando ele fala, o Senhor é o meu pastor, nada te faltará. Ele não está falando em momento nenhum que você vai ser vitorioso nessa terra. Ele está falando que você vai vencer essa terra, que você vai alcançar algo muito maior. Então, em meio às aflições, eu tenho caminho de descanso para vocês. Versículo 1 novamente, do capítulo 23. Antes de lermos, o que Deus falou muito forte no meu coração é que o Salmo 23, ele não é apenas uma poesia, ou uma declaração de alguém, ele é uma declaração de alguém que conhece o caráter de Deus em todas as estações da vida. Eu achei isso tão sensacional, porque Davi, ele soube viver os momentos da vida dele. Ele passou por momentos de grandes vitórias, em momentos de grande bonança, mas ele também passou por momentos de grandes perseguições. O Davi, quando ele escreveu esses salmos, ele não estava vivendo um momento ideal da vida dele. Ele estava vivendo experiências reais, assim como as minhas e como as suas. Ele estava vivendo experiências como pastor de ovelhas, como guerreiro, como fugitivo. Como um filho deixado de lado, como um filho rejeitado, como um irmão rejeitado. Era essa a situação em que Davi escrevia esses salmos, em que a gente acha tão lindo, tão lindo, tão lindo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas ele entendeu isso debaixo da graça de Deus, porque simplesmente ele estava vivendo uma desgraça na sua vida, mas simplesmente a graça de Deus traz para ele paz e bonança. E eu quero trazer hoje esse salmo para dentro da nossa família. Não falar apenas de um Deus do individual. Até mesmo porque se Ele é o meu Deus individual, se Ele é o Deus da minha esposa individual, se Ele é o Deus das minhas filhas no individual, Ele é o Deus da minha família. E eu creio num Deus individual, mas creio também num Deus coletivo. Num Deus que age na igreja, num Deus que age na família, num Deus que age num casamento, num relacionamento. E é desse Deus que eu queria conversar com vocês aqui hoje. No ponto 1 eu coloquei aqui, eu não pedi para ela colocar, mas eu coloquei aqui: toda casa precisa de um pastor. O Salmo 23, em algumas versões, ele fala assim, o títulozinho, antes de começar, o bom pastor. Deixa eu ver como é que ele fala aqui na minha aqui exatamente. Ó. Deus, o nosso pastor. Na NA está assim, Deus, o nosso pastor. E é sobre esse pastor que eu quero falar. Toda casa precisa desse pastor, de Deus, o bom pastor, o Senhor.
E quando ele começa aqui, o Senhor é o meu pastor. É algo tão tremendo isso, parece uma frase simples, mas você sabe o que é o sentido de um pastor? Trazendo aqui para os dias de hoje, pastor Alexandre, pastora Bianca, pastor Renato, eles são pessoas que nos corrigem, pessoas que nos ensinam, pessoas que caminham lado a lado conosco, pessoas que conhecem a nossa vida, pessoas que nos dão direção. E quando Deus fala aqui, é exatamente isso que Ele está falando. Eu quero ser isso para vocês. E quando Davi fala, o Senhor é o meu pastor, ele está falando assim, nada mais me pastoreia, nada mais me guia, nada mais me direciona, nada mais me tira de um lugar e me leva para outro, nada mais pode me corrigir, porque quem me corrige é o Senhor que é o meu pastor, quem me dá direção é o Senhor que é o meu pastor. Davi tem isso como uma afirmação de identidade na vida dele. Isso mostra a intimidade, a confiança e a submissão dele. Ele fala assim, eu escolho me submeter como ovelha do bom pastor. E você quer saber mais? Isso está tudo, esse acesso nós temos. Quando a gente fala de Davi, parece algo tão distante de nós, por tão grande homem que foi. Mas Davi, vocês conhecem as histórias, ele tem muitos acertos, mas tem muitos erros. Mas nenhum erro dele o direcionou. Nenhum erro dele deu guia para a vida dele. Ele errava, mas quando ele caía em si, ele se arrependia e falava assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em tempos de tantas vozes, tantas influências, a nossa família precisa de uma direção certa. As mídias, a internet, a televisão, os meios de comunicação no geral têm tentado guiar as nossas vidas. Eu conversava isso com a minha filha Sofia. Antes de ontem, se eu não me engano, nós sentamos na cama e eu falei assim, eu quero pregar para você hoje. E eu falei, filha, você vai ver tantas coisas na internet, você vai ver tantas coisas seus amigos fazendo, você vai ser impulsionada a fazer a mesma coisa. No nosso ambiente de trabalho, nós somos a todo instante impulsionados a tratar as pessoas de uma forma, nós somos impulsionados porque aquele modo de falar do meu gerente é um cara que, xinga muito, fala muito palavrão, então, para eu parecer um pouco descolado com ele, eu vou entrar no linguajar dele. Não acha que eu estou falando besteira, porque eu trabalho dentro de uma empresa que é assim que funciona. As pessoas se moldam ao modo de falar de uma outra, simplesmente para aceitação. Mas quem pastoreia a minha vida, a minha família, a minha casa, é o Senhor dos Exércitos, é o Deus vivo. Eu não preciso me amoldar a esse mundo, pelo contrário. Eu preciso ser transformado pela renovação da minha mente, através da palavra de Cristo, através do governo de Cristo na minha vida, através do pastoreio de Cristo na minha vida. O Senhor é o meu pastor. Aqui Davi está falando, o Senhor é o meu guia, e Ele me guiando, como algo vai me faltar? Se Ele não me falta, como vai me faltar alguma coisa, se Ele é tudo para mim? É isso que Davi está falando, é isso que eu convido a vocês, juntamente com Davi, para que a nossa família declare essa noite. Se o Senhor não me falta, o que mais pode me faltar?
Pode te faltar qualquer coisa, mas Ele é a razão da tua vida, o sustento da tua vida não te falta. Quantas vezes passamos por faltas na nossa casa? E aqui eu estou falando de gente de carne e osso. Quantas vezes faltou sim? Não temos vergonha de falar quantas vezes nos faltou dinheiro para pagar algumas contas. Quantas vezes, quem sabe, nos faltou até o alimento. Mas se você está aqui hoje é porque a graça de Deus não te faltou. Porque o Senhor, o meu pastor, não te faltou. E nem faltará. O que tem governado a tua casa? A cultura. O que tem pastoreado, guiado a sua casa? A cultura, o medo, o desespero, o desemprego, a doença. O que tem governado? O que tem guiado a sua casa? Eu vou te falar que você pode até ter uma doença e aos olhos dos homens ela ser incurável, mas se o teu pastor não te falta, não é isso que vai te atrapalhar. Nesses capítulos aqui, Deus não está falando em momento nenhum que você será curado. Deus não está falando em momento nenhum que você vai viver uma vida em abundância financeira. Ele está falando que o teu Deus nunca te faltará. O teu Deus nunca te faltará. Ponto 2, o pastor traz descanso e direção, versículo 2 até o 3. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, versículo 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quantos já escutaram falar sobre o sono do justo, o descanso do justo? Quantos já ouviram falar sobre uma paz que excede todo entendimento? É disso que ele está falando aqui. Em meio às turbulências, às crises, em meio às dificuldades, o meu lar, a minha casa, quem nunca enfrentou uma crise? Mas em meio às crises, há uma paz que excede todo entendimento, e essa paz que habita na minha família e na sua família, ela serve de testemunho para que pessoas conheçam o nome de Cristo. O Wellington e Ana estão aqui, não vou entrar em detalhes, mas uma certa vez eles comentaram, chorando junto conosco, de momentos de dificuldade da vida deles, em que todos viam a sua volta, seus vizinhos viam a sua volta, mas eles se arrumavam na quarta-feira, na sexta-feira, no domingo, colocavam as suas roupas e vinham para a igreja adorar a Deus. Sabe por quê? Porque a tua luta serve de testemunho para as outras pessoas. Como pode viver no tamanho aflição, tamanha dificuldade, como pode ainda sair? Quem é esse Deus? É o Deus das batalhas, é o Senhor dos senhores, é o Deus que não te promete riquezas, mas te promete uma vida eterna. E pessoas se converterão vendo a tua dificuldade. Pessoas se converterão vendo o cristão verdadeiro que você é. Deus quer transformar a minha casa e a tua casa nesse ambiente aqui de pastos verdejantes. Aonde que as lutas não tem mais por onde vir luta, mas quando eu entro na minha casa, que o pastor Marcílio fala muito, né? Minha casa é um pedacinho do céu. Já ouvi em várias pregações ele falando, e tem que ser essa realidade. Quando nós entrarmos na nossa casa, nós até podemos conversar sobre as dificuldades, mas elas não podem nos submergir, porque ali o único rio que flui são os rios de águas vivas. Os rios que fluem do trono do Senhor, esse rio que traz calma, esse rio que traz paz, e traz abundância de paz para a minha vida e para a tua vida. Ai, meu tempo está ficando curto. Sua casa tem sido esse lugar de refrigério? Se não tem sido, eu convido você hoje, enquanto está aqui a palavra sendo pregada, você colocar tudo aquilo diante do Senhor em pensamentos. Se você entra na sua casa e não tem prazer nela, que você coloque diante dele agora.
porque eu creio que esta noite algo estará mudando, algo está sendo liberado para a minha vida, para a tua vida, algo está sendo liberado para a minha família, e quando você entrar na sua casa, você começa a declarar: esse lugar é pastos verdejantes, esse lugar são águas tranquilas, esse lugar não importa a guerra que nós estamos travando. Ei, o que Deus me trouxe aqui para te dizer, eu posso falar com toda tranquilidade e paz no meu coração. Deus quer transformar um ambiente de desgraça em um ambiente de paz. Deus quer transformar a nossa casa em um ambiente transformado da destruição para um ambiente de pastos verdejantes. O que Deus coloca muito claro no meu coração é que pessoas que viviam uma verdadeira turbulência nos seus lares vai começar a partir dessa noite a usufruir de uma graça transformadora dentro da sua casa. Aonde que a Bíblia fala que nos últimos dias o coração dos pais se converteriam dos filhos, o coração dos filhos se converteriam aos pais. É isso que você vai ver na sua casa, uma família transformada e transbordante da bondade e da misericórdia de Deus. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Toda família enfrenta crises financeiras, enfermidades, perdas, conflitos, mas o que Davi está falando aqui, não é se eu andar, é ainda que eu ande. Ainda que eu ande. O que governa a minha família não é o medo. O que governa a minha família não são as crises. Ele fala, você até pode ter caminho de vales na sua família. Você até pode ter caminhos desagradáveis na sua família. Mas o segredo de tudo não é evitar o vale, é saber com quem você anda nele. Quantas vezes nós estamos levando para o vale a confiança da oração de outras pessoas? Eu não estou falando que não é bacana a gente orar e que pessoas orem por nós. Quantas vezes meus pais, até hoje, mas quantas vezes meus pais não oraram por mim? E eu sou grato a eles por isso. Mas agora, os vales da minha vida, a quem eu tenho confiado? É só chegar aqui no domingo, na quarta-feira e terceirizar para os pastores? É só chegar aqui para os pastores e falar assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, como a gente brinca muito? Não terceirize a sua responsabilidade. Não terceirize a sua caminhada no vale para outras pessoas. Eu posso até sim, quem sabe como um líder, como um diácono, como um pai, falo para minha filha que está aqui na minha frente, falo para minha esposa, eu até posso como um esposo, orar pela minha família, e é o meu dever, é o meu dever, mas a minha família não pode confiar em minha força. A minha família tem que ser guiada pelo bom pastor. Aquele que entra no vale, aquele que fala, eu não vou te desamparar. E outra, nesse vale corre riscos de errarmos. Mas olha o que ele diz aqui. Eu tenho um bordão e um cajado para te consolar. Eu tenho a vara para te corrigir. Não tente sair do vale por outros meios. Saia do vale no momento em que Deus te guiando, te levar para fora dele. Não fuja às suas responsabilidades. No versículo 5, Deus honra e sustenta. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
Esse versículo para mim é um dos que, se você lê ele isolado, parece que tem sabor de mel. Se você lê ele isolado, parece que é para você esfregar a sua vitória na cara do teu inimigo. Mas a palavra de Deus é o contrário. Você quer ser o maior? Sirva a todos. Eu ia falar de Davi, mas vou falar de José. José, numa mesma situação de Davi, abandonado pelos irmãos, maltratado pelos irmãos, vendido como escravo, vivendo em tamanha desgraça. Os irmãos simplesmente desejaram matar, mas foram covardes, não fizeram. Covardes porque Deus covardou eles. Mas chega um determinado tempo que há fome em toda a região. E quem era o governador era José. E os seus irmãos chegam até ele. E de duas uma, ou ele poderia ter falado assim: não vendo para vocês, agora eu sou governador, eu que decido, e despedia eles. Ou poderia matá-los ali mesmo, ele também tinha poder para isso. Mas eu acho que em sonhos, de repente, eles conversaram, Davi e José. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, aqueles que quiseram um dia me matar, um dia me prejudicar. José fala assim: prepara uma mesa, porque hoje eu quero servi-los. E ali ele foi honrado, porque ele entendeu que o chamado de Deus não é para ser servido, e sim para servir. Ele entendeu que há mais honra em servir do que ser servido. Há mais honra em perdoar do que agredir. Há mais honra em perdoar do que se vingar. Há mais honra em perdoar do que abandonar. E para eu adiantar, versículo 6. E aqui eu quero falar e em breve terminar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Em tudo que nós lemos aqui, o Davi, como ele recebeu bondade e misericórdia da parte de Deus. E por onde ele passava, bondade e misericórdia alcançava a vida dele. Por onde ele passava, ele cometia os erros dele, e misericórdia era sobre a vida dele. Quantas vezes ele se preparava para a guerra, e bondade e misericórdia ia seguindo ele. Mas muito mais do que isso, o que Deus tem falado muito ao meu coração nesses dias é sobre isso. Eu gastei todo esse tempo para chegar aqui. Bondade e misericórdia fluirá da minha vida. Bondade e misericórdia não apenas me alcançará e me seguirá, bondade e misericórdia transbordará através da minha vida. Certamente, ele tem, é uma certeza, é uma afirmação, não há dúvidas. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão. Certamente, bondade e misericórdia, por ter me seguido, fluirá da minha vida. É incompatível você ter a certeza
de que a bondade e a misericórdia de Deus te alcançou. É incompatível você ter essa certeza e não fluir da sua vida bondade e misericórdia. Na oração do Pai Nosso nós oramos: Pai Nosso que estás no céu, e entre tudo ele fala assim: perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado. Você sabe o que ele está nos ensinando? Senhor, seja bondoso comigo como eu tenho sido bondoso com o meu próximo. Senhor, que a tua bondade me alcance como a minha bondade tem alcançado os homens. Senhor, me ama como eu tenho amado a minha família. Senhor, guarda a minha casa como o Senhor tem me guardado, que eu guarde a minha casa também. Certamente fluirá de mim, porque um dia me alcançou. É uma graça ativa. A bondade de Deus, ela é uma graça ativa, ela nos alcança. Mas assim como a oração, a gente ora e tem a ação, a bondade também precisa ser dessa forma. A bondade me alcança para alcançar outros. Deus ele é um Deus do coletivo. Não tem como eu ser alcançado pela bondade, pela misericórdia de Deus, e não ser misericórdia, e não ter bondade e misericórdia com a minha família. Eu ia usar aqui até a ilustração, para finalizar muito rápido, pastor, me dá uns minutinhos só. Eu ia usar aqui a ilustração do próprio Davi, mas hoje, como uma confirmação para mim, 8h da manhã tivemos uma palestra do Maio Amarelo, que é uma conscientização do trânsito, não é isso? Conscientização de trânsito, tem um nome mais bonitinho eu acho, mas Maio Amarelo. Nós tivemos uma palestra de 1h30 na empresa hoje, e o rapaz que veio dar a palestra, dentro de um monte de coisas que ele falou sobre o trânsito, e assim, ele se emocionou, e ele falou assim: eu estou aqui hoje, porque um dia, lá atrás, com meus 18 anos, eu e o meu irmão estávamos no carro, batendo pega. Ele estava no carro junto com o irmão, em um carro, e esse carro rodou, capotou, incendiou, e ele saiu, e o irmão não saiu, o irmão faleceu. E a partir dali ele disse que ele mudou a vida dele, ele transformou a vida dele, ele prometeu para a mãe dele, porque a mãe dele pedia pelo irmão, e ele prometeu: a partir de hoje eu vou transformar a minha vida, eu vou mudar a minha vida por completo. Não sei se ele é cristão ou não, me parece que sim, que em toda hora ele falava em Deus, mas ele simplesmente virou e falou assim: a partir de hoje eu vou começar a estudar. E ele falou que ele fez todos os cursos de segurança na área dele, ele é lá de Macaé, ele fez todos os cursos que ele podia, e ele se especializou em dar treinamentos a pessoas. Você sabe o que eu entendi a partir dali? Hoje ele já é um senhor de cabelo branco. A bondade de Deus alcançou a vida dele, a misericórdia de Deus alcançou a vida dele, e tamanha foi a transformação, independente se teve a perda, independente se teve luto, houve transformação na vida dele, e a partir daquele dia, ele dedicou a vida dele em transmitir aquilo que ele recebeu. A bondade e a misericórdia tocou a vida dele, a ponto de hoje ele ir em empresas, em diversos lugares, palestrando, falando assim: Deus me livrou da morte, e hoje eu quero te conscientizar para que você se livre dela. Parece algo muito pequeno, mas você pode levar para a sua vida quantos livramentos Deus já te deu. E por que você não ajuda outras pessoas a se livrarem? Por que você não apresenta esse Deus bondoso e misericordioso a outras pessoas? Por que nós não executamos a bondade de Deus e a fidelidade, a misericórdia dentro da nossa casa? Por que nós não executamos o perdão dele dentro da nossa família?
E eu queria finalizar agora, de uma forma, nem vou ler mais, que se eu ler eu vou agarrar aqui. Eu queria finalizar dizendo que se você não tem Ele como teu pastor, é impossível você viver bondade e misericórdia. Se você não tem Ele como pastor da sua casa, é impossível você ser guiado em um mundo tão tendencioso ao mal. É impossível você ser guiado e alcançar a vida eterna. Eu não sei se você tem assistido tudo que passa na televisão, nas mídias, mas a volta de Cristo, ela está mais próxima do que a gente pode imaginar. Se os apóstolos lá atrás já falavam que estava perto, você imagina agora, com tantas promessas cumpridas, e as coisas estão aceleradas. Mas essa noite eu quero declarar, na minha casa, queria que você ficasse de pé comigo, eu quero declarar na minha casa e na minha família, o pastoreio do bom pastor sobre a minha família.